Alô pessoal do primeiro ano, na aula de hoje nós vamos concluir a parte de hidrostática e não só isso, né? A gente está concluindo o quarto trimestre e, obviamente, estamos concluindo também o nosso ano letivo de 2020, esse ano tão atribulado. Mas vamos lá. Então na aula de hoje nós vamos falar dos teoremas e princípios da hidrostática. São 3 teoremas que regem a hidrostática que a gente começou a estudar na aula passada. Vou falar aqui sobre ele, algumas características e algumas aplicações também desses teoremas. O primeiro teorema que a gente vai ver é o teorema de Stevin. Basicamente o teorema de Stevin a gente já viu, a gente já falou sobre ele, não com esse nome, mas quando falou de pressão hidrostática. Lembra, eu já falei isso na aula passada. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Esse é o teorema de Stevin. Olha só, a diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido, ou seja, estou falando de profundidade, é diretamente proporcional ao desnível, ou seja, desnível, diferença de altura, diferença de profundidade, desnível vertical entre eles, em relação à superfície livre de um líquido. Então tá aqui, ó. Agora, gente, aparece, tá aqui. Olha aí, à medida que eu vou me aprofundando, essa setinha representa a pressão. Já falei que pressão não é força, certo, gente? Vocês já sabem disso. A pressão ela vai aumentando. Então a pressão aqui nos pés desse camarada, com certeza, ela é muito maior do que a pressão que tem aqui fora. E eu posso afirmar mais ainda, a pressão que está aí é maior do que a que está aqui do lado de fora. O professor do lado de fora tem pressão? Tem, certo, gente? Sempre lembrando, aqui, quando não tem água, é a minha pressão atmosférica, é só a pressão do ar. Então, o teorema de Stevin ele é visto por essa fórmula aqui, certo? Ele é quase que não sai, exemplificado por essa fórmula aqui. Então, é por isso que é um teorema, porque através de uma fórmula P2, ou seja, minha pressão final, minha pressão em qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, certo? P2. Professor, o que é esse P2 aqui? É a pressão em qualquer ponto que eu quiser aqui. Digamos que o ponto 2 esteja aqui, certo? Pode estar aqui também, dentro da água. P2, qualquer ponto que eu quiser, um ponto qualquer. P2, ou pressão final, é igual a pressão 1, pressão inicial. Qual é a pressão inicial que eu sempre tenho, gente? Minha pressão... Cadê? Aqui, minha pressão atmosférica, certo? Esse P1 geralmente é a pressão atmosférica. Pressão inicial, pressão atmosférica. A não ser que você queira comparar um ponto com o outro. Geralmente é a pressão atmosférica. Mas, olha só, o que é DGH ou DHG, tanto faz, né? A multiplicação, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, basicamente é isso aqui, gente. Ó. DGH ou DHG, como eles chamam aqui no caso, é o quê? É minha pressão hidrostática, ou seja, aquela que varia hidrostática. Por que eu estou botando história aqui? Aquela que varia com a profundidade, certo? Pressão hidrostática, DGH, a gente viu na aula passada. Bom, basicamente isso, teorema de Stevin. Princípio de Pascal, aí é uma coisa nova, certo? Blaise Pascal. A variação de pressão aplicada a um fluido, um recipiente fechado, é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido, bem como as paredes do recipiente que o suportam. Pronto, aí eu fiz a leitura apenas, né? Eu suponho que você... Quando eu faço isso, eu tenho muita raiva de professor que só faz isso. Ele só faz ler, tá, professor? Só lê para você. Ler todo mundo sabe. Mas eu vou explicar. O que está dizendo aqui? Certo? O que está dizendo aqui essas 4 linhas aqui? Certo? Esse parágrafo. Ele está me dizendo o seguinte, gente. Que a variação de pressão, eu vou ler de novo, aplicada a um único ponto, ela é transmitida a todos os outros pontos de um fluido. Certo? Você pega uma garrafinha, eu vou colocar logo as figuras aqui. A figura está aqui. Tá? Eu pego um cilindrozinho aqui, esse cilindro tem um fluido. Que fluido é esse, professor? Não sei, vamos dizer que é um líquido. Certo? Vou colocar aqui, ó. Isso é água, água. E eu coloco uma tampa, né, móvel, e coloco um pesozinho aqui. Esse peso, certo? Essa massa vai gerar uma variação de pressão. Essa pressão não vem só para essa parte aqui do líquido não, que está em contato, não. Ela vai para todos os outros pontos. A pressão vai passando de um ponto para o outro. E vai aumentar, inclusive, aqui no fundo. Por exemplo, se essa lata aqui tiver com a tampinha solta, certo? Aqui embaixo ela pode sair, por causa da pressão. A aplicação maior
dispositivo hidráulico. Pronto. Deixa eu voltar aqui para dar mais explicação para que vocês entendam. É quando eu vou aplicar, agora que a gente está quase se aproximando, né, da nossa aplicação, se Deus quiser, da vacina do coronavírus, a aplicação da vacina ela é feita através de uma seringa. E na seringa, você aplica a pressão em um ponto do líquido, não é isso? Com a seringa, para que o líquido saia do outro lado. E ele sai como? Sai através da pressão que você está aplicando. Porque a pressão que você está aplicando, ela vai passando de um ponto ao outro para o fluido, no caso aí a vacina, no caso o remédio, certo? Ela vai passando de um ponto ao outro até sair pela agulha da seringa. Certo? É basicamente isso, o princípio de Pascal. Aplicação. Você vai ver o princípio de Pascal em todos os dispositivos hidráulicos. Eu já falei aí da seringa, por exemplo. Certo? Mas tem mais. A principal delas é a prensa hidráulica aqui, ó. Certo? Aqui no caso não é nenhuma prensa hidráulica, não. Um macaco hidráulico, seja lá o que for, qualquer dispositivo hidráulico. Certo? Aplicação maior, prensa hidráulica aqui. Você aplica uma força de um lado. O que é a prensa hidráulica? Deixa eu só logo explicar. Eu tenho aqui um tubo que conecta duas áreas. Uma área menor, aqui chamada de área A1, e uma área maior, essa área aqui como é bem maior, chamada aqui é A2. Certo? Ele diz aqui que é 1 vezes 10. Nesse exemplo aqui, 10 vezes maior. Poderia ser 20, 15, 2 vezes maior só, mas é a prensa hidráulica. Você aplica uma força aqui, essa força gera uma pressão. Essa pressão, primeira pergunta, ela fica só nessa parte do líquido, gente? Eu estou empurrando isso aqui para baixo. A pressão fica só aqui, esse líquido? Não. É justamente disso que trata o princípio de Pascal. A pressão vai passando, ó, de um ponto a outro do líquido. Vai-se embora. A pressão vai até chegar do outro lado. Quando chega do outro lado, empurra o carro aqui para cima. Então, qual é a principal vantagem da aplicação da prensa hidráulica? Aumento de força. Vai aumentar a força com certeza. Aumenta a área, aumenta a força. Então, a força que você tem aqui, digamos, a pessoa que está empurrando com o dedo, certo? Aqui o dedo da pessoa, está empurrando isso aqui com o dedo para baixo. Do outro lado vai erguer um carro. Posso erguer um carro com um dedo? Pode, através de uma aplicação de dispositivo hidráulico chamado prensa hidráulica lá de Pascal. Certo? Você pode erguer um carro com o dedo, porque ele aumenta a força do outro lado. Ele vai transmitindo a pressão aqui, certo? Como há o aumento da área, vai haver um aumento da força. Outra aplicação, ou melhor, uma aplicação mais desenvolvida do mesmo princípio. Olha aí, é o freio hidráulico de um carro. Embora vocês não tenham idade para dirigir, mas se você perguntar aos pais de vocês, pai, é mais fácil dirigir um carro com freio hidráulico ou freio mecânico? Freio mecânico nem existe mais, acho que nem tem mais carro de fábrica que tem freio mecânico. Mas aqueles carros bem velhos que ainda circulam por aí, é tudo freio mecânico. Não tem nada hidráulico, certo? É como se fosse um freio de bicicleta. Pronto, freio de bicicleta. Freio mecânico. É tudo mecânico, tudo através de mecanismo. A transmissão de movimento, certo? É um cabo puxando, como vocês veem na bicicleta. Já no carro não. No carro eu tenho fluido. Algumas bicicletas mais recentes têm até isso, né? Freio a disco. Freio a disco com um dispositivo hidráulico. Então tem um fluido aqui, ó, que aqui está em inglês, mas já passar para vocês. O brake fluid, fluido de freio. Então esse fluido, você aperta aqui no freio, ele move o pistão e vai gerar uma pressão aqui. Aí você já vê que essa pressão vai passando e vai lá para os cabos. Esse aqui é um esquema muito simplificado, mas basicamente é o seguinte: os cabos vão fazer com que as pastilhas de freio, brake pad aqui, acabem frenando ou freando o disco. Qual a grande vantagem do freio hidráulico sobre o freio mecânico? A gente acabou de ver no slide anterior. Como o dispositivo hidráulico aumenta em muito a força, o freio hidráulico ele é mais sensível. Basta você tocar um pouquinho, o carro já vai freando e muito. Certo? Aquele pessoal que tem um pé pesado, ou quando você está aprendendo a dirigir, o pé fica bem pesado, o carro fica dando pulo, né? Como se você estivesse numa roda gigante, por exemplo. Porque o cara não tem ainda o traquejo, ainda não tem um macetezinho de como frear direito. Vai logo com o pé bem pesado, o carro vai dando pulo. Quem já tentou aprender a dirigir sabe disso. Embora vocês não tenham carteira e nem devam pegar em carro agora. Mas o freio hidráulico é assim. O freio mecânico não, você tem que botar a perna lá no final.
certo? Tem que apertar bastante. Freio de bicicleta, para a bicicleta frear mesmo, tem que segurar bastante. Porque a força que você coloca no freio é a força que vai ser transmitida. Já no freio hidráulico, não. No freio hidráulico, a força que você colocar ela vai ser aumentada. Então, de novo, para que serve um dispositivo hidráulico? Para aumentar a força. Questão do líquido em um canudo, certo? Quando você está tomando lá o seu suco, o seu refrigerante, através de um canudinho. Não bebam bebidas alcoólicas, certo? Não é necessário, gente. O melhor da vida que a gente leva são as lembranças, e o álcool costuma apagá-las. Você bebe demais, você esquece de tudo. Mas vamos lá, certo? Isso é uma coisa minha, certo? Eu só estou tentando passar aqui para vocês, mas não é obrigatório seguir meus ensinamentos, não. Quando sugamos o líquido, quando a gente suga o líquido, a pressão no interior do nosso pulmão diminui. Com isso, a pressão atmosférica é que está aqui fora, empurrando o líquido. Então, você está sugando o ar, o que acontece? Está diminuindo a pressão aqui dentro do canudo. Se está diminuindo a pressão atmosférica aqui vai fazer o quê? Vai empurrar o líquido aqui para cima. Então você está meio que criando um vácuo aqui porque está diminuindo a pressão, então o líquido sobe. Fica maior do que a pressão no interior da nossa boca e desse modo a pressão atmosférica empurra. É a pressão atmosférica que está empurrando o líquido pelo canudinho. A pressão atmosférica aqui empurra o líquido para baixo, faz o líquido subir. Então é basicamente isso que está. De novo, tem a ver com a variação de pressão em todos os pontos do fluido. Tem a ver com o teorema de Pascal também. Teorema de Arquimedes. A gente encerra as aulas aqui agora com esse teorema, certo? Mas tem algumas coisas para a gente desenvolver um pouquinho. Quem quiser saber mais sobre Arquimedes e o grito que ele deu, Eureka, certo? Dê uma lida no Google, porque a parte histórica aqui não vai fazer parte do nosso contexto. Empuxo, que muita gente vai copiar aí, impulso, não é impulso, não é com I, não é com L, não tem essa. É empuxo mesmo, empuxo. Certo? O jeito que está aqui, ó. Recorda, coloquei bem grande para você ver. Em um corpo imerso em um fluido, quando o corpo é imerso em um fluido, a gente está estudando hidrostática, pontos diferentes de sua superfície são submetidos a diferentes pressões. Está aqui, ó. A gente viu na aula passada, a gente fez exercício e a gente viu no início dessa aula, tem a ver com o teorema de Stevin. Não é isso? Ó? Quem está mais no fundo, certo? Recebe uma pressão maior. São submetidos a diferentes pressões. Os pontos mais profundos recebem pressão maior, acabei de falar, do que o errado. O efeito total dessas pressões, vai surgir uma força aqui, ó, como efeito disso. Se eu somar todas as pequenas forças que vão surgir aí, vai surgir uma força bem grande aqui, para cima, chamada de empuxo vertical para cima. Principal característica do empuxo é contrário ao peso. Lembra que o peso, está aqui um corpozinho qualquer, o peso de todo o corpo é sempre para baixo? Peso, sempre para baixo, vertical para baixo. Nunca vai existir um peso para a direita, não existe. Vocês lembram disso, né? Não existe peso para a esquerda, não existe. O peso é sempre vertical para baixo. Mesma coisa para o empuxo. Ele nunca vai ser para um lado, para o outro, para a direita, para a esquerda e nem para baixo, certo? O empuxo, ó, é sempre para cima. Só uma questão de desenhar aqui. Professor, em cima ou embaixo o empuxo, tanto faz. Desde que você desenhe na vertical para cima. Certo? O empuxo sempre é para cima. Então, quando você coloca qualquer corpo dentro da água, se a densidade for menor, o que acontece com o corpo? Ele é empurrado para cima. Certo? A questão que a gente diz aí, ele boia. E a gente pode, inclusive, comparar o empuxo e peso com o que vai acontecer com o corpo. Certo? O que acontece com o corpo quando você coloca dentro da água tem a ver, está relacionado, eles têm a ver, certo? Separado. Não bota aí tem a ver do verbo haver, não. Tem que dar essas aulas, porque no meu resumo vem cada resumo cabreiro na língua portuguesa. Haver, com H, é o sentido de existir, gente. E haver é o sentido de estar relacionado. Então, quando eu digo assim, ó, isto não tem nada a ver com aquilo. Ou seja, isto não está relacionado com aquilo. Certo, gente? Então, é a ver separado. Então, o peso, o fato do corpo afundar ou flutuar, quando eu coloco no líquido, tem a ver,
ou seja, está relacionado com a comparação entre peso e empuxo. Vamos lá. Se o empuxo é maior do que o peso, empuxo maior do que o peso, nesse primeiro esquema aqui, o que acontece com o corpo? Bola de isopor. O que acontece se eu colocar dentro da água? Ela sobe, ela vai flutuar. Certo? Vai flutuar, com certeza. Um ovo, quando eu coloco na água, certo? Colocar o ovo na água e não coloque sal. Até a gente fez essa experiência, pelo menos eu pedi para que vocês fizessem essa experiência na aula. O que acontece se você colocar um ovo na água? Ele vai ficar lá, ele vai ficar flutuando, ele nem sobe nem desce, vai ficar ali no meio da água. Então, quando isso acontece, o corpo está em equilíbrio. O peso é igual ao empuxo. Peso é igual ao empuxo. E se o corpo afundar, pensa em uma bola de metal, bota uma bola de metal dentro da água, o que acontece? Ela afunda, você bota uma, eu não sei se vocês nunca brincaram, bola de gude ou bola de fone, que é aquela bola de vidro, certo? Você coloca dentro do aquário de uma piscina e ela afunda, vai lá para baixo, porque o peso é maior do que o empuxo. Com isso já dá para você perceber que o que faz o corpo flutuar não é a forma dele. Aliás, não é a forma dele, não é o corpo, não é o peso dele, é a relação entre peso e empuxo. Por isso que um navio, por mais que seja pesado, gente, navio é muito pesado, né? Ninguém colocou um navio aqui na cabeça. Navio é muito pesado. Por que é que o navio não afunda? Porque a arquitetura do navio, a construção do navio é feita de modo que o empuxo seja maior do que o peso. O navio é construído de modo a ter essa relação aqui. Um submarino ele pode ficar alterando, certo? Coloca água, tira água. Então um submarino ele pode subir, ele pode descer, que é igual justamente ao corpo humano. Cálculo do empuxo. E o empuxo ele depende de quem, gente? Olha a fórmula do empuxo aí, eu só vou dar uns acréscimozinhos. Empuxo, letra E, sempre lembrando que empuxo é uma força, certo? E força é dada em Newton. O impulso vai ser dado em Newton também. O empuxo, qual a unidade do empuxo? Newton, 15 Newton, 10 Newton, 12 Newton. Então anote aí, a unidade do empuxo é um Newton, porque o empuxo é uma força, o empuxo é um tipo de força. O empuxo ele depende da densidade. Densidade de quem, professor? Densidade do líquido, lógico, onde vai estar afundado. Não é a densidade do corpo, é a densidade do líquido. Então, se você coloca uma bola de isopor na água, o empuxo é diferente de se você colocar essa mesma bola de isopor dentro de um copo cheio de óleo, por exemplo. É diferente, porque a densidade do líquido e do óleo são diferentes. Então, o empuxo ele depende... A gente pode dizer assim, o empuxo depende do tipo de líquido que você tem. Cada líquido vai ter um empuxo diferente. Como a gente trata geralmente da água, né? Aí, sempre lembrando que a água é das maiores densidades. O empuxo depende do volume. Volume de quem, professor? É isso que a fórmula estava mostrando. Certo? Aí eu vou chamar aqui de VI e vou explicar. VI. É o volume imerso. Ou seja, a parte do corpo que está dentro da água. E aqui entra Arquimedes. Certo? O que foi que Arquimedes fez? Certo? Eu tenho aqui, você colocar uma banheira, uma piscina, coloca pela borda. Pela borda mesmo, tá lá quase derramando, mas não derramou, certo? Tá aqui pela borda do líquido. O que acontece se você entrar nessa banheira agora? Professor, a água vai derramar. Lógico que vai derramar água, de um lado e de outro, que água pingando, vai derramar água. Agora, quanto de água derramou? Exatamente aqui que entra Arquimedes, certo? A água que está derramando é exatamente igual a parte do seu corpo que está dentro da água. Lembra que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? A água faz isso. Você entrou e expulsou água. Você expulsa exatamente a parte do seu corpo. Se você colocar só sua mão, vai sair água correspondente ao volume da sua mão. Se você colocar a perna, vai sair água correspondente ao volume da sua perna. Então é o volume do corpo que está imerso, está dentro da água. Certo? Se eu estiver aqui, ó, estou dentro da água, mas estou só com minhas pernas dentro da água, o volume imerso é só o volume das minhas pernas. Se eu tiver uma esfera, está aqui dentro da água, e só está metade da esfera dentro da água, qual é a parte da esfera que eu levo em consideração para calcular o empuxo? Só o que está dentro, certo, gente? Volume imerso, é só a parte da esfera que está aqui dentro. Volume imerso. E gravidade, né? Gravidade que é 10, não muda de um lugar para o outro, então a gente diz que o empuxo mesmo, ele depende do volume do corpo, do volume que você coloca dentro do corpo. E aí vem a questão dos icebergs. Certo? Iceberg nada mais é do que uma grande massa de gelo que flutua na água. Pronto, bem rápido. Grande massa de gelo que flutua na água.
O gelo tem uma densidade ligeiramente menor do que a água, tá? Por conta das ligações químicas que fazem com que a densidade seja alterada. Vocês vão ver isso no segundo ano. Certo? Faz com que as pontes de hidrogênio sejam quebradas e isso tudo traz uma alteração da densidade e blá blá blá. Vocês vão ver no segundo ano. Mas basicamente para a gente é assim, ó. O gelo, certo? O gelo é menos denso que a água. Pronto, resumido, o gelo é menos denso que a água, então o gelo flutua. Mas não flutua por completo, só flutua uma parte. Na verdade, a parte do gelo que flutua é cerca de 10%, só para você ter ideia, 10%. Próxima do ponto de fusão da mesma, assim os icebergs flutuam devido à menor densidade do gelo, 10%. Olha aqui, em geral a ponta do iceberg corresponde a menos de 10%, menos de 10%. 10% eu estava até sendo generoso. Certo? O total do mesmo, menos de 10%. Certo? Que é o que está flutuando. Então, é por isso que quando tem algum problema que vai ficar maior, a gente diz, eita, isso é só a ponta do iceberg. A coisa vai piorar. Quando começou a pandemia, né? Um caso, 2 casos, 5 casos. Meu amigo, isso é só a ponta do iceberg. Hoje em dia a gente vai com milhares de casos desse Covid maldito. Então, quando você diz assim, isso é só a ponta do iceberg, é porque vem algo mais. É um ditado que se diz, mas está relacionado com isso. Certo? Olha o iceberg aí flutuando. Todo o iceberg é assim, gente. Todo o iceberg, certo? Tem só uma pequena parte. Vou circular aqui porque está indo e vindo, mas só essa pequena parte fora. Você diz, o iceberg que ajudaram a afundar o Titanic, o iceberg que afundou o Titanic. Era assim também, gente. Daí você vê o prejuízo, né? Quando você vê um iceberg, o que tem embaixo dele é bem, certo? Bem pior. Por conta, certo? Já relacionado com o teorema de Arquimedes. Balões também. Que tipo de balão, professor? Todos, mas geralmente quando a gente fala balão, estou falando de balões ou dirigíveis, né? Aqueles balões que o povo usa para flutuar. Tá? Existem aí vários filmes interessantes de balão. Mas vamos lá. Dirigíveis ou balões são grandes objetos relativamente leves. A gente diz que são objetos mais leves que o ar, mas geralmente não são, né? A gente que diz. Contendo no seu interior gases mais leves que o ar. Os gases do balão são mais leves que o ar, não o balão propriamente dito. Especialmente hidrogênio. Tem balões que utilizam o ar quente, por exemplo. Tem balões que utilizam hélio. Geralmente esses balões que utilizam gases especiais tem que ter cuidado porque eles são inflamáveis, podem até explodir, como aconteceu com um dos dirigíveis mais famosos, que foi o Hindenburg, que era um dirigível alemão. Vocês dêem uma olhada aí no Google ou no próprio YouTube, que tem fotos do dirigível Hindenburg queimando. Foi uma das grandes tragédias históricas da humanidade. É bom ter conhecimento a respeito disso também, quem se interessar. Objetos cuja densidade seja menor do que a densidade da atmosfera. Menor do que a atmosfera. Lembra do gelo? O que é o gelo? Densidade menor do que a água. O que acontece com o gelo na água? Flutua. Então eu pego um objeto, um balão, enche de ar. Ele fica mais, entre aspas, certo, gente? Ele fica mais leve que o ar. O que acontece com o balão? Vai flutuar. Vai subir. Certo? Tem um filme, eu lembrei, o filme da Amazon, Aeronautas. É muito interessante. Quem tiver acesso, dê uma olhadinha. Certo? É uma aventura no balão. O ruim é descobrir depois que foi tudo meio que uma ficção. Mas é muito interessante o filme. A ascensão, movimento de subida, quando alguém ascende, certo? Está subindo, não está pegando fogo não, certo? Eu vou ascender na vida não quer dizer que eu vá pegar fogo. A ascensão de um dirigível ou de um balão é facilitada ao inflarmos o mesmo, ao encher. Inflar significa encher. Esvaziar facilita a sua descida. Então, ou você esfria o ar, ou você esvazia mesmo o balão, então ele começa a descer. Tá aí os balões, ó. Tem muito balão na Turquia, por exemplo, tem competições de balões. Os balões costumam ser belíssimos. Dê uma pesquisada aí no Google, quem se interessar. Está relacionado também com o teorema de Arquimedes, o balão. E com isso, gente. Professor, tem exercício hoje? Não tem não, né? Está acabando aqui as aulas. Estamos acabando o bimestre e acabando o ano também. Então, eu estou aqui para desejar boas festas para vocês. Eu espero que mais do que o conteúdo, como eu sempre frisei durante todo o ano, mais do que o conteúdo, duas coisas tenham amadurecido em vocês. Certo? A questão da empatia e do caráter. Se durante todo o ano de 2020, além de outras coisas, mas principalmente vocês não desenvolveram
certo? A empatia e o caráter. 2020 foi um ano perdido. Então, use esse mês de dezembro como reflexão disso. Eu espero que em 2021 a gente possa ter coisas melhores em todas as áreas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco de física, mas mais do que isso, tá? Tenham desenvolvido essas duas características em vocês. Então, deixo aí a mensagenzinha do Grinch. E a cara dele é assim, ó. Ho, 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 Feliz Natal. Espero você no final. Fiquem com Deus e até a próxima.